Olá, pais, olá, alunos, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Hoje, excepcionalmente, eu vou quebrar um pouco a sequência que eu estava fazendo, né? Porque deveria ser uma aula sobre frações. Um pai fez um contato, assim, numa conversa informal, ele disse que um dia desses a filha perguntou: pai, quanto que é? Não me lembro, num valor, talvez 5 menos 13, alguma coisa assim, tá? 5 menos 13. Pai, quanto que é 5 menos 13? Ele ficou 5 menos 13. Não seria 13 menos 5? Que é mais fácil, que eu sei. Aí a filha falou, não, é 5 menos 13. Quanto é, pai? Aí disse que ele ficou com essa pulga atrás da orelha, né? Então, baseado nessa dúvida que ele teve, e eu sei que alguns pais devem ter ainda, né? Não devem se lembrar aí das regrinhas de sinais. Então, eu resolvi fazer esse vídeo rápido, tá? Para que vocês possam lembrar aí alguns pais. É lógico, quem já sabe, não há necessidade de assistir essa aula aqui. Isso aqui é só mesmo para orientar, para recordar, né, aos pais que já esqueceram, né, eventualmente, e querem ajudar os filhos e não conseguem, tá? Então, é importante que você relembre, né, recorde todo esse conceitozinho rápido que eu vou fazer e que eu tenho certeza todos vão entender rapidamente, ok? Então, vamos lá. Regra de sinais. Então, nós vamos estudar aqui regra de sinais. Regra de sinais. Vamos começar assim. É uma conta bem simples, né? 5 mais 8, por exemplo. Bom, todo mundo sabe, claro, né? 5 mais 8 vai dar quanto? 13, certo? 13. 8 menos 5. Claro que todo mundo sabe também. 8 menos 5 dá quanto? Dá 3, claro. Beleza, até aí molezinha. Aí começa aqui a dúvida. E se fosse 5 menos 8? Claro que alguns alunos que estão assistindo, estiver junto com o pai, vai falar, pai, isso é muito fácil. Claro, para eles que já sabem, realmente é fácil. Mas tem muito aluno, né, que está começando no Fundamental 1, quando a professora ou o professor começa a explicar essa regrinha, começa a dar um nozinho na cabeça, tá? E às vezes o pai também não consegue ajudar, porque ele já não lembra mais dessas regras. Então, gente, vamos estabelecer uma coisa. Essa conta que você sabe que é fácil, na verdade você usou uma regrinha aqui, tá? A regrinha de sinais. Sem querer, mas usou. Então, vamos pensar assim, para você gravar definitivamente e não restar nenhuma dúvida, use o segundo truque que muitos professores, inclusive, utilizam, tá? Quando você vai fazer uma conta de subtração ou de soma, ou seja, quando tiver esses sinais aqui, você pega os números como se fossem valores monetários, ou seja, como se fosse dinheiro. Só como exemplo, tá, gente? Não leva aqui em consideração os valores. Só para visualizar aqui, só para ilustrar esse exemplo aqui. Então você tem R$ 5 e vai ganhar mais R$ 8. Então vamos pensar assim: tudo que for positivo é dinheiro que você tem na carteira ou você vai receber. Beleza? Então tudo que é positivo é aquilo que é teu crédito. Maravilha? E tudo que for negativo é um dinheiro que você vai sair do teu bolso ou que você está devendo. Beleza? Se você pensar assim, você vai matar todas as questões referentes à regrinha de sinais. Tá? Então aqui no primeiro caso, lembrando, tá, gente, que aqui não tem nenhum sinal. Alguém pode falar, mas se não tem sinal, que sinal que ele é? Então, gente, toda primeiro algarismo, primeiro número de uma conta qualquer, de uma equação, de uma conta qualquer, não há necessidade de colocar o sinal dele quando ele for positivo. Se for negativo, aí você tem que colocar. Entendido? Beleza? Então,
Nesse caso aqui, eu tenho 5, vou ganhar 8, fiquei com 13. Nesse caso aqui, eu tenho 8, né? Eu tenho 8, perdi 5, fiquei com 3. Aqui, eu tenho 5, olha só aqui, agora começa a nossa aulinha propriamente dita. Eu tenho 5 e estou devendo 8. Tenho 5 e estou devendo 8. Então, na verdade, está devendo quanto? 3, não é isso? Mas se você está devendo 3, então você tem que colocar o sinal de menos aqui na frente. Entenderam? Tá? Se fosse menos 5, olha só aqui, ó, mais 8. A mesma coisa, né, gente? Olha só, você está devendo 5, e pagou com 8. Ah, então você tem crédito, claro. Crédito de quanto? De 3. Então, nesse caso aqui é 3 positivo. Esse sinal aqui, você pode colocar ou não colocar. Tanto faz, tá, gente? Porque aqui não precisa, porque ele é um número único e você sabe que ele é positivo. Então, se você não colocar esse sinal aqui, qualquer pessoa vai entender que ele é positivo, como é o caso do 13 aqui em cima. Ele é positivo, porque não precisa levar sinal nenhum. Beleza, gente? Entenderam? E se fosse agora, mais um caso aqui. E se fosse menos 5, menos 8? Bom, o raciocínio é o mesmo, gente. Se você está devendo 5 e ainda abre um débito, ainda vai abrir uma dívida de 8, pô, você está enrolado, né? Você vai estar devendo quanto? 13. Então, menos 13. Entendido? Beleza, é fácil, né, gente? Não é? Ah, mas e se o meu filho apresentar uma continha tipo assim, menos 5 mais 8 menos 10 menos 2, por exemplo? Fácil, gente, fácil. Você não precisa se preocupar porque você vai pegar esses dois primeiros, né? Existem várias maneiras, tá, gente, de fazer essa conta. Mas eu recomendo para quem está começando ou quem está iniciando a recordação, faz assim, faz de 2 em 2. Menos 5 mais 8, você acabou de ver aqui. Quanto que é? 3 positivo, não é isso? Então é 3. Você fez essa conta aqui, você pode até riscar ela para não confundir depois, tá? Agora você vai pegar esse 3 e vai fazer conta com o próximo número, que é o menos 10. Você tem 3 na carteira, tá devendo 10, vai ficar com quanto? Não vai ficar com nada, você vai ficar devendo quanto? Menos 7, não é isso? Você tem 3, está devendo 10. Então está devendo 7. Beleza? Agora você tem menos 7, né? Esse 10 aqui você já utilizou, então já risca ele para você não confundir. Bem, aqui então complicou, né? Complicou a tua vida aqui. Você está devendo 7 e abriu uma dívida de 2. Então você vai estar devendo, na verdade, quanto? 9, né? Se você está devendo, então é negativo, menos 9. Entendido essa parte aqui, gente? É bem tranquilo, né? Bem tranquilinho. Então, a partir de hoje, regrinha de sinais vocês não devem ter mais, tá? Porque é só usar esse raciocínio você mata qualquer dúvida. Beleza? Se tiver alguma dúvida, é só escrever aí e a gente resolve e tira qualquer dúvida. Beleza? Agora vamos partir para a regra de sinal quando é multiplicação e divisão de números, tá? Como é que funciona a coisa? Para quem já lembra, não precisa nem assistir. Para quem quer recordar, então assistam que vai valer a pena. Beleza? Então vamos lá. Muito bem, então agora vamos para a regrinha de sinais, né? Para a regra de sinais. Regra de sinais para multiplicação e divisão, tá? Então como é que funciona nesse caso aqui? Vocês estão lembrando da tabuadinha, quando todo mundo aprendeu, né, na escola, há muito tempo atrás? Então todo mundo fazia lá, por exemplo, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9 e assim por diante. Não é isso? Na verdade,
você estava utilizando também já uma regrinha de sinais de multiplicação. Até hoje, todos os alunos, inclusive muitos alunos até do ensino médio, chegam a confundir muitas vezes questão de sinal, tá, gente? Porque eles pensam assim, peraí, mas aquela era a regra de sinal de soma e subtração. Veja bem, quando é soma e subtração, vocês acabaram de ver, é só utilizar o raciocínio do dinheiro, beleza, não é isso? Na multiplicação, eu vou deixar aqui uma regrinha prática, tá? Nesse caso da tabuada aqui, vocês perceberam que ambos são positivos, porque nenhum deles tem sinal? Então, o 3 é positivo, 1 é positivo, 3 é positivo, 2 é positivo e assim por diante. Então, quando você aprende a tabuada, quando você aprendeu a tabuada, simplesmente você fez a tabuada dos números positivos, tá? Então, um número positivo, vou deixar aqui entre parênteses, porque você já vai entender por quê. Um número positivo multiplicado por outro número positivo vai dar sempre positivo, como é o caso aqui da tabuada. Número positivo multiplicou, deu positivo. Agora, cuidado, olha, se você multiplicar um número positivo por um número negativo, o resultado será negativo, tá? Ah, mas e se for o contrário? Se for o contrário, é a mesma coisa, tá? Se for um número negativo vezes um número positivo, será negativo também, tá? Porque na multiplicação, né, é a propriedade comutativa. Tanto faz você fazer um primeiro positivo e outro negativo, inverter a ordem não vai alterar o resultado aqui, beleza? E o último caso seria o quê? Um número negativo multiplicado por um número negativo também. Nesse caso aqui, onde gera muita dúvida, vai dar positivo, tá? Então, cuidado com os sinais na multiplicação. Então, essas quatro regrinhas aqui tem que ser memorizada, mas não é tão difícil, tá vendo? Olha só como é fácil de gravar, gente. Quando dois números têm sinais iguais, positivo, positivo, vai dar positivo. Negativo e negativo também deu positivo. Então, quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. Quando os sinais são trocados, o sinal será sempre negativo. Beleza? Então, como eu já fiz o caso da tabuada, agora muito cuidado. Por exemplo, eu quero fazer 3 vezes menos 5. Cuidado, nunca escrevam dessa forma, porque se escrever dessa forma, muita gente pode confundir isso aqui, ó, 3 menos 5 vai dar menos 2. Cuidado, então, na multiplicação, todo número negativo deve ser colocado entre parênteses, tá? Então, você está multiplicando um número positivo por um número negativo, o sinalzinho fica aqui. Beleza? Então aqui, seguindo essa regra aqui, ó, positivo vezes negativo vai dar menos o quê? Menos 3 vezes 5, 15. Então, menos 15. Entendido? E se for o primeiro número negativo, você pode até deixar ele, por exemplo, se fosse menos 3 vezes 5. Então, nesse caso aqui, se você quiser colocar o parênteses para separar, seria bom. Mas nesse caso, por ser o primeiro, também não há necessidade de colocar. Mas eu sempre recomendo, numa multiplicação, colocar o parênteses para identificar o número negativo, tá? Então, nesse caso aqui, também continua menos 15, né? Porque são sinais trocados, ó, positivo com número negativo. E se for os dois negativos, menos 3 vezes menos 5. Aí, como ambos os sinais são negativos, ou seja, são sinais iguais, vai dar 15 positivo. Não precisa colocar o sinal, porque você já sabe que isso é positivo. Entenderam, gente? Então, na multiplicação é sempre
os sinais trocados vai dar sempre negativo, sinais iguais sempre vai dar positivo, ponto final. Aí alguém pode falar, e na divisão? Bom, divisão é a mesmíssima coisa da multiplicação, tá, gente? Então, se você vai dividir um número negativo, por exemplo, menos 15, dividido por 3 positivo, ó, menos com mais, você segue a mesma regra da multiplicação. Vai dar um número negativo. Quanto que é? 15 dividido por 3 é 5. Então, menos 5, porque eu estou dividindo um número negativo com outro positivo. Beleza? Aí, se for os dois negativos, bom, se fosse menos 25 dividido por menos 5, muito fácil, porque na multiplicação, menos vezes menos dá mais. Na divisão, mesmíssima coisa. Menos dividido por menos vai dar mais 5, né? 5 positivo. Porque menos vezes menos é menos dividido por menos vai dar positivo. Fácil, né, gente? Então, regra de sinais é muito fácil, mas tem que tomar cuidado. Nunca confundam, tá? O que é uma soma, o que é uma subtração, tá? Então, quando você tem um parênteses assim, significa que você está multiplicando pelo outro número aqui, não está somando. Não está fazendo aqui, nesse caso, por exemplo, 3 mais 5. Não, menos 3 mais 5. Para isso, se fosse menos 3 mais 5, se fosse conta de subtração, eu escreveria normal, menos 3 mais 5, tá? Nesse caso, ó, menos 3 mais 5 daria quanto? Daria 2 positivo. Legal? Bom, gente, eu acho que com isso tira qualquer dúvida sobre regra de sinais, né? Então, se alguém ficar com dúvida, por favor, fique à vontade, me escrevam, tire dúvida comigo, tá? Pode escrever no meu Face também, quem quiser me adicionar pode adicionar, fiquem à vontade, tá? Se quiser escrever aqui no próprio comentário, escrevam aí. Eu vou estar sempre à disposição de vocês. Beleza então, né, gente? Muito obrigado aí pela atenção. E espero vocês nas próximas aulas. Espero também que estejam ajudando aí vocês, né, a ajudarem seus filhos em casa. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!